Bom dia, estamos iniciando mais um De Grão em Grão aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial, como eu já tinha anunciado para vocês. Vamos falar sobre China. Todo dia aí a gente tem nas nossas redes sociais todo mundo falando de China. Então eu convidei o César para vir bater um papo com a gente aqui. Ele vai se apresentar agora para nós. Vamos aí, César, seja bem-vindo, bom ter você aqui conosco. Obrigado por seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui. E vamos ver se a gente consegue responder muitas perguntas que estão no ar aí em relação à China, né? O pessoal faz aí um demônio da China, será que ela é, que não é? Vamos ver. Muito bem, então, Guto, prazer estar aqui. Na verdade, então, meu nome é César Redel. Eu tenho uma grande paixão já desde criança por temas internacionais, por geopolítica, né? E eu caminhei aí toda a minha formação nessa área de relações internacionais. A minha graduação foi nessa área. Depois, naquela época, eu já trabalhava também enquanto estudava. Trabalhava na Câmara Americana de Comércio, então já tinha um contato com questões internacionais. Depois eu avancei aí para um mestrado na Federal aqui do Rio Grande do Sul, em relações internacionais também, né? Naquela época eu já trabalhava com um cenário de escalada de tensão, mais especificamente no Mar do Sul da China, e como o nome diz, é um mar que fica localizado ali ao sul da China, e hoje é uma rota marítima das mais utilizadas no mundo comercialmente, ali pelo Estreito de Malaca. Então muitos produtos passam por ali. Aí depois eu acabei me aventurando ainda, Guto, num doutorado em filosofia. Só que aí eu puxei para o lado dos conflitos internacionais, né, na justiça ali, após o término de conflitos. Então, para a área internacional também. Então, já atuei na docência universitária, essa área de relações internacionais, ciência política, né, coordenei curso de relações internacionais, e depois eu voltei para a área privada e de projetos internacionais, que era uma área que eu já atuava há bastante tempo também, né, com empresas privadas e empresas públicas, municípios, né? E criei aí, recentemente, nessas últimas semanas, a primeira mentoria em inteligência global no Brasil. O nome é bem ambicioso, né? Mas é uma mentoria aí online para ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais o mundo, né? A gente sabe que, às vezes, até para a gente que é especialista na área, é difícil a gente ordenar o caos, né? Mas essa mentoria a gente tenta estruturar um pouco os fenômenos internacionais, trabalhar com inteligência internacional e também com metodologia de cenários e futuros, né? Que é alguma coisa que muita gente está precisando estabelecer um cenário, e hoje existem mais aí de 192 metodologias para se fazer cenários. Então, você imagina, né, tem bastante universo aí para se trabalhar, né? Então, esse é o resumo aí. Tá ótimo. Bom, 192 tem que ter um supercomputador, um Tupã da vida para poder montar toda essa quantidade, né? Cada um desses aí. É bastante. Bom, mas assim, ó, a grande pergunta, né, que fica, que todo mundo tem aqui no nosso ramo, é a China. Venho acompanhando aí algumas colunas suas sobre a China, a colocação da China, e aí a pergunta fica: a China, né, como parceiro comercial, e a China como a sua política internacional, como o Brasil fica? A gente tem aqui uma resistência no governo atual e seus seguidores de que a China é um bandido, né? Se bem que é quem está comprando o que a gente vende. Então, esse é um problema, é uma visão. Pode ser mais uma propaganda de boca para fora do que para dentro, porque realmente de onde vem o dinheiro. E essa posição da China no mundo, né? Essa guerra tecnológica que a gente está vendo aí do G7 com a China e tudo. Eu sei que é uma pergunta curta, mas extremamente extensa, mas
vamos começar por esse lado agro, né? A China comprando terra no Brasil é um problema? Bom, então assim, o cenário que está se desenhando, Guto, pelo menos que a gente observa amplamente, né, é de uma tensão que vai se estabelecendo entre a China e os Estados Unidos, né, e isso vai ter um impacto, né, um pouquinho mais para frente, para o Brasil também, né. As declarações do Biden, as mais recentes, elas são bem assertivas no sentido de dizer o seguinte: olha, o maior desafio geopolítico do século XXI é a China, né. O secretário de Estado, Blinken, também já falou, já trouxe essa afirmação, né, que vai ser o maior teste geopolítico do século XXI, vai ser a China, né. E a gente até pode comparar um pouco com o Trump, a política externa do Trump. Muita gente achava que o Trump ia ser mais assertivo ainda com a China. Ocorre que o Biden tem se mostrado, pelo menos na prática, muito mais assertivo. O Trump ficava mais vinculado assim, ao aspecto da narrativa, ao aspecto das imposições ali comerciais, tarifárias. E o Biden, de fato, alguns que votaram no Biden achavam, ele vai soltar bombas no mundo, né? Vai defender a paz, é um democrata, é um progressista. Mas, na verdade, se prova o contrário. Ele já lá, quando era vice do Obama, ele foi o responsável por fazer todo o realinhamento das tropas americanas, saída do Oriente Médio e a ida para o Sudeste Asiático. Por quê? Porque a China já estava, naquela época, com um processo de expansão que preocupava assim, o plano ocidental. Então, o Biden tem sido muito mais assertivo nessa questão da política externa, né? Tem um livro muito interessante, Guto, que foi escrito por, digamos assim, o cara foi o grande arquiteto da política externa americana, que foi o Henry Kissinger, né? Ele escreveu um livro On China, sobre a China. Ele dizia o seguinte: enquanto nós temos uma visão de geopolítica, de tabuleiro de geopolítica, de visar o checkmate, uma visão objetiva, direta, né? Os chineses, em tabuleiros geopolíticos, eles jogam um jogo que se chama de Weiqi. Ele vai colocando aquelas pecinhas e vai circundando, né, lentamente, até que a coisa fique encurralada. Então, esse era o objetivo. Só que de um tempo para cá, a coisa vem mudando significativamente. A China vem deixando um pouco de lado essa manobra lenta e vem adotando um discurso e uma ação mais agressivas, né? Inclusive, tem um filme, se você pesquisar aí no YouTube, que chama Wolf Warrior, né? O Lobo Guerreiro, que é um filme chinês. É um filme chinês de 2015, esse foi o primeiro, já tem o segundo, né? E é uma produção de cinema que é o seguinte: o cara é um chinês lá que viaja o mundo metralhando todo mundo, né? Não sobra para ninguém. É tipo assim, um Rambo, um negócio, é uma maluquice, né? Então, até pouco tempo atrás, a China estava mais preocupada, eu digo assim, 10 anos, 20 anos para trás, proteger a sua costa. Agora, até produção cinematográfica de um chinês lá que viaja o mundo inteiro, né, colonizando e aterrorizando e metralhando o pessoal, que é o herói lá, o herói da China. Então, esse nacionalismo, essa coisa, isso tudo está reaflorando aí, né? E alguns especialistas aí da área de tecnologia dizem o seguinte: olha, pelo menos no plano tecnológico, hoje a gente já tem aí uma espécie de eles chamam de West China até Cold War, né? Uma guerra fria tecnológica entre China e Estados Unidos, pelo menos no campo do 5G, né? Sim. São dois ecossistemas tecnológicos, e isso aí vai impactar significativamente o agro também, a agricultura de precisão, né? Muito vai depender, por exemplo, veículos autômatos, né? Drones, o cara vai ter lá a plantação dele, o acompanhamento real time ali do que está acontecendo. Tem que regar mais, tem que regar menos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E essa velocidade de conexão, ela vai trazer essa possibilidade, né? Só que hoje há uma briga aí entre os ecossistemas aí, o americano de um lado
e o chinês do outro, né? Só um parênteses nesse 5G. A grande propaganda que estava sendo feita é que não deveríamos comprar do chinês, porque o chinês ia nos espionar, né? Como se a gente nunca tivesse sido espionado, muito menos pelos americanos. Quer dizer, a ideia é, nós vamos ser espionados pelos americanos, né? Ou vamos ser espionados pelo chinês? Porque teve um navio russo que desapareceu na costa brasileira por 5 ou 7 dias, em cima de um cabo submarino, né, que liga o Brasil com a Europa. E depois ele reapareceu. As más línguas dizem que eles foram lá colocar um receptor ali para também nos espionar. Faz sentido só isso ou realmente tudo isso que nós vamos ver, se eu tenho 5G chinês, eu vou ter que partir para toda a tecnologia chinesa? Ou seja, o meu trator que anda sozinho lá na fazenda vai ter que ter alguma ligação com o chinês? Ou é só realmente em termos dessa expansão, dessa briga, dessa agressividade que o chinês está tomando hoje, a gente escolher um lado? Isso chegaria a esse ponto, estou escolhendo um lado? Olha, a gente pode separar em dois mundos, assim, o mundo político e o mundo comercial, né? Enquanto o mundo político ele tem essas divisões, essas segmentações, bom, o mundo comercial vai andando, né? As cadeias globais de fornecimento, elas têm que funcionar, e hoje a gente só consegue escoar grande parte da sorte, vai para a China, não tem, se a gente parasse hoje, não teria um mercado que compraria a nossa soja, né? Então tem que trabalhar também com essa realidade. O que o governo americano diz, alguns especialistas, né, é que esta espionagem ela poderia ser escalonada por uma espionagem que pudesse interferir na soberania do país. Se isso realmente pudesse acontecer, seria um caso mais delicado. E o plano de fundo ele vai um pouquinho mais além, porque é o seguinte, né, o 5G ele vai trazer também maior precisão para a questão militar. Então, tem muitas armas e projetos que hoje estão em andamento que vão precisar do 5G, armas, né, que vão se dirigir sozinhas, etc., que precisam de velocidade, precisam de precisão. Então, a maior preocupação, além dessa questão de espionagem, que é normal, né, a gente sabe que os países... E hoje a China tem o maior serviço secreto do mundo, né, e isso acontece, tudo bem, faz parte do jogo. Mas por detrás disso tem a preocupação ainda militar, porque a China vem desenvolvendo ali um projeto tímido nuclear, mas já está desenvolvendo, né? E esse projeto vai depender dessa tecnologia, né? O grande gatilho ali dessa tensão entre Estados Unidos e China foi quando os Estados Unidos parou, não, vamos parar de exportar componentes eletrônicos para eles, que vai atrapalhar a tecnologia do 5G. Isso, de fato, deu uma mexida lá na China, ela teve que se rearranjar ali na cadeia global de fornecimento da área tecnológica. Então, assim, são esses dois planos que se apresentam, né? De um lado, o político, a soberania do país e os riscos que isso teria. A gente sabe que hoje, em questão cibernética, existe uma instabilidade muito grande. Recentemente, né, os Estados Unidos aí foi alvo de um ataque cibernético, chinês, com possível apoio da Rússia, numa empresa gigantesca lá, a SolarWinds. Eles invadiram, inclusive, sites governamentais. Então, tem um apetite ali de hackers, né, e de uma instabilidade cibernética muito grande. Então, a preocupação nos bastidores vai mais para esse lado aí, né? Entendi. É complicado, né? Uma situação bastante delicada nesse ponto, né? Vai ser... Eu não tinha pensado, como você falou, nas armas, né? Eu assisti um programa outro dia, o cara falou assim, não precisamos ter o 5G para o carro autônomo, né? O carro autônomo não pode ter latência, né? Latência é aquele tempo de resposta que o 4G tem a mesma fibra ótica, tem 9 milissegundos e tal. O 5G não tem isso, né? Não é só velocidade, a resposta da latência, né? Tem que ser zero, porque o carro não pode esperar para saber se vai atropelar alguém ou não. Exato, né? Não tem como, então, não tem como. Então existe essa necessidade. Mas eu não tinha levado, né? Não é a minha cabeça, eu não tinha levado para esse lado
armamentício, né? Que é onde você tem ali uma arma de extrema precisão que ela precisa dessas informações para ela chegar e alcançar o ponto X. Se você tem um 5G aqui e ele conhece teu 5G, ele vai usar essa arma para acertar com precisão onde ele quer. Não tinha feito essa ligação. Então, realmente, é uma guerra tecnológica, uma guerra bastante importante, né? E ela se estende, viu, Guto? Sim. Desculpa te interromper aí. Só para aproveitar o gancho aí que tu falou da tecnologia, né? Foi semana passada, nós tivemos, e essa guerra tecnológica ela vai para outras frentes, né? Nós tivemos lá o IPO de uma empresa gigante de tecnologia na Bolsa de Nova York, que é a dona do aplicativo esse, o 99, né? Que foi um IPO aí de 4,4 bilhões de dólares, e o valor da empresa foi a 70 bilhões de dólares. Ocorre que depois desse IPO, né, veio uma decisão lá do Partido Comunista Chinês, não, agora a coisa não vai funcionar mais assim. Nós vamos botar restrições para as empresas se listarem na Bolsa de Nova York. Vão ter que passar por uma auditoria do governo, vai ter todo um procedimento, ou seja, isso aí é uma jogada da China que tira ali de Wall Street, né, ganhos financeiros grandes, dos bancos, dos investidores, né, justamente para impactar nesse. Então, por isso que eu acho que esse aspecto da tecnologia é o bracinho mais curto dessa tensão entre os Estados Unidos e a China. Você vai tirar bastante dinheiro, possibilidade de negócio, de investimentos dos Estados Unidos. É claro que as empresas ficam numa situação delicada também, mas na China, grande parte das empresas elas são mistas, né? Tem participação do governo, não é essa divisão que a gente tem aqui. Mas então ela se estende para esse lado também das empresas aí, gigantes de tecnologia, eles já estão com essa nova concepção estratégica. Né? Aí dentro dessa tensão que vai se criando, e mais adiante a gente vai falar da relação do Brasil com isso aí, eu separei basicamente, Guto, 4 indicadores, aqui, que seriam 4 indicadores ou tendências, né? Estou fazendo uma análise aqui de tendência, estou fazendo uma série histórica, uma janela de tempo grande, aí, de 10, 20 anos para trás, onde eu coloco assim, primeiro, soft power, né, ou essa concepção do que é um poder brando, ou a China avançando pelo aspecto cultural, né? A questão da economia, a questão tecnológica e a questão militar, né? Dentro dessa questão do soft power, ou do poder brando, né, a China ela vai, primeiro, né, até teve um estremecimento na época do governo Trump, né, com relação aos estudantes chineses. A gente sabe que grande parte hoje, o maior volume de estudantes que existem no mundo são oriundos da China. A gente sabe também que existe por detrás disso um plano de espionagem industrial, tecnológica, para ver o que as outras potências democráticas estão fazendo, né? A instalação dos institutos Confúcio, que são institutos para disseminar a cultura chinesa pelo mundo inteiro, né? No Brasil inteiro aí já tem os institutos Confúcio, a própria geopolítica da vacina, veja que interessante, né? A China, lá no início da pandemia, ela postergou as informações, né? Ela desobedeceu, digamos assim, o que o regramento internacional ou direito internacional público espera. Se tu tem uma emergência sanitária, tu comunicas na hora, no dia, né? De imediato. E eles demoraram, teve uma janela de tempo ali significativa para eles divulgarem isso, né? E agora, como é que eles estão tentando reverter esse ponto de uma futura responsabilização? Não, nós somos uma potência humanitária, nós desenvolvemos a vacina, estamos vendendo a vacina. E essa geopolítica da vacina que a China vem fazendo é o seguinte, de muitas vezes dar de graça, né, as vacinas para países africanos, para países em desenvolvimento, porque isso gera uma dependência, né, entre os países. Então, isso
vem acontecendo já há bastante tempo. Inclusive o Brasil teve nessa seara também das vacinas, porque o Brasil vai, daqui a pouco mais, ter que lançar o seu leilão de frequências de 5G, então ficou ali dançando um pouco, não sabia se criticavam a história do 5G ou não, o ministro lá, né, fez o seu pronunciamento, enfim, né, mas isso tudo que está acontecendo, dessa mudança de mentalidade da China, de sair dessa coisa mais passiva por uma coisa mais agressiva, isso a gente viu até no Brasil, assim, com declarações do embaixador chinês, assim, declarações agressivas, assim, coisa de discutir com deputado, discutir com não sei quem, discutir, né? Isso aí para a diplomacia até então não se tinha essa abordagem, né? E isso foi se espalhando dentro dessa nova concepção, né? Mas esse é o aspecto, assim, digamos, do soft power ou da cultura. Aí entra a questão da economia, que vai estar vinculada diretamente com a questão da agricultura. A agricultura no mundo e a agricultura no Brasil, e essa questão também da aquisição de terras por parte aí da China em outros países do mundo. Aí tem uma frase muito interessante, Guto, do John Adams, né? Que ele dizia o seguinte: olha, existem duas maneiras para você escravizar um país, ou pela espada ou pela dívida, né? E hoje a China, quando a gente analisa, hoje existem duas grandes iniciativas por parte da China de avançar o seu plano de infraestrutura econômica para o Ocidente. O primeiro deles é o que se chama de Belt and Road Initiative, que seria a iniciativa do cinturão e da rota, de criar ali projetos de infraestrutura, né, pelos territórios, ali, pela questão terrestre, que avançam desde a China até a Europa, né? Projetos que já está pronto, né? Que já está pronto. A ferrovia já está funcionando, né? Porque tem uma coisa, né, Guto? Enquanto essa é a diferença das democracias e das autocracias, né? Enquanto a gente perde tempo lá, não é menina, é menine, não é, né? Não é, como é que é todo, é todes. E essas coisas, os caras estão avançando, né? Então, estão lá investindo. Bom, o que acontece? Além do Belt and Road Initiative, tem também o avanço pela água. Ou seja, a China hoje está criando a nova rota marítima da seda, que sai do Mar do Sul da China, passa pelo Estreito de Malaca, pelo extremo sul da Índia, pela África. A China já possui, inclusive, até base naval militar na África Oriental. E vai chegar lá, até o Mediterrâneo, esse projeto marítimo, porque nos últimos anos vem acontecendo o seguinte, isso aí eu estudei bem de perto, né? A China deixou de ter uma marinha costeira para ter uma marinha que eles chamam de Blue Water Navy, né? Uma marinha de águas azuis, de longo alcance e de projeção. Essa base naval na África já é um indício claro disso. Há um relatório do Pentágono que saiu, foi o último relatório sobre o avanço militar chinês. Todo ano o Pentágono e o Departamento de Defesa americano publicam esses relatórios. O último já identificou o seguinte, Guto: a China já possui a maior marinha de guerra do mundo. Se for analisar o efetivo lá de militares, são 2 milhões, os Estados Unidos é 1,4 milhão. Então já tem o maior efetivo também, ou seja, estão evoluindo, estão investindo, e isso tem um impacto significativo. Eles estão adquirindo. Eu tinha visto, para cada um porta-aviões que os americanos fazem, os chineses fazem 3. Né? E gente para por dentro eles têm. Né? Claro, tem muita gente, assim, ó. Tem isso ainda. Submarinos nucleares.
Tem muitos, né? Estão cada vez mais investindo em submarinos nucleares, porta-aviões, como você falou, tecnologia própria de caças. Eles já possuem também. E agora estão começando, Guto, o projeto nuclear. Só que o projeto nuclear, tudo bem, a gente vai comparar assim, em termos, quantas ogivas a China tem? Cerca de 320. Os Estados Unidos tem 5.000. Tá, tudo bem. Mas está começando o seu projeto. Hoje eles têm estações de lançamento dessas ogivas espalhadas pelo território chinês inteiro. Claro que é espalhado justamente para, estrategicamente, né, num ataque nuclear, a capacidade de resposta ser mais efetiva. Porque se a gente soubesse onde eles estão todos, os Estados Unidos mandavam um míssil lá, acabava com a história, né? Mas cada vez mais aumenta também o range dos mísseis aí, chineses. Então isso tem gerado uma preocupação significativa. E qual é o passo agora? É a Estação Espacial Chinesa. Já mandaram um módulo. Agora eles vão mandar as outras partes. E quando eles tiverem a sua própria estação espacial, isso vai ser importante. Por quê? Porque eles vão ter o posicionamento satelital para o seu projeto nuclear. Hoje eles dependeriam dos Estados Unidos. Então não faz sentido, né? Então o que está acontecendo em termos militares, o dado já é esse. Então, por isso que o Biden está começando ali a ter que reagir, a dar uma resposta, porque as democracias aí perderam um pouco de tempo nessa janela aí, não conseguiram antever esse processo, esse cenário. E agora eles estão patinando aí para tentar projetos para... O Trump dormiu nesses 4 anos dele em relação a isso ou não? Olha, Guto, qual é a análise que eu faço? O Trump ele ficou muito mais restrito no aspecto assim da narrativa e no aspecto da guerra comercial. Então, assim, botou em posições, tarifas, que ele é um empresário, ele tem mais essa visão, né? E de fato, se for comparar, o Biden hoje tem mais assertividade nesse aspecto do que o Trump tinha, aqui sem qualquer análise ideológica, né? Desde lá quando ele era do Obama. Tem democrata aí que fica apavorado. Não, mas eu pensei que ele ia soltar bombas, né? Mas agora, essa resposta, Guto, ela é bem tardia. Para o nível de avanço da China, ela é relativamente tardia, porque assim, nesse avanço aí da China no plano econômico, tem um termo que é muito interessante de um estudioso, um geoestrategista indiano, que eu acompanho bastante, que é deixa eu ver o nome dele aqui, o Brahma Chellaney. E esse cara diz o seguinte, olha, a China adota uma diplomacia de debt trap, né? Ou seja, essa armadilha de tu criar uma dívida no país. E isso de fato vem acontecendo. Como é que é a estratégia? Por exemplo, pega um país como Sri Lanka, que tem uma proximidade geopolítica da China ali, né? Eles deram empréstimo lá para o governo, né, uma taxa de juros, e o governo não conseguiu pagar o empréstimo, eles fizeram um contrato de arrendamento de 99 anos para administrar o porto da cidade. Então, você imagina, 99 anos vão ficar na mão ali dos chineses um bom tempo, né? Eles constroem, por exemplo, rodovias, né, vias expressas, construíram uma gigantesca no Sri Lanka também, bilhões e bilhões de dólares injetados. Eles vão administrar o pedágio, a China vai administrar o pedágio, as empresas chinesas, por 18 anos. Então, uma janela de tempo, 18 anos, significativo. Então, isso é só o exemplo do Sri Lanka. Agora, a China vem fazendo isso com vários, Paquistão, Sri Lanka, Mianmar. Mianmar é um caso bem curioso também. A China tem uma plantação de banana gigantesca lá, o que rende para as Forças Armadas. Agora a gente teve um golpe em Mianmar, lá em fevereiro, no início do ano, né? Rende aí para as Forças Armadas de Mianmar 370 milhões de dólares aí por ano, só de banana, porque a China comprou, né? Tem um deal lá, um contrato
de terra lá e explora. E traz as bananas, porque você imagina o seguinte, né, Guto? 1,4 bilhão de pessoas. 10% ali, talvez um pouco mais, das terras são cultiváveis. Eles têm que adotar uma estratégia de ir ao mundo aí, e eles estão fazendo isso aí. Eles necessitam, não tem como, eles precisam comprar comida no mundo e eles não podem ficar na mão de um, né? É o que eu comento sempre. Eles compravam soja dos americanos, aí o Brasil começou a ir para frente, eles começaram a comprar soja nossa, incentivaram o nosso plantio aqui, a gente exporta 80, esse ano vai passar de 80 milhões de toneladas de soja para eles. Se eles não comprarem, a gente quebra, né? Porque não tem para quem vender tanta soja. Até comentou isso aí, né? E a carne está indo também, está tudo indo. Então, teoricamente, a gente não tem uma dívida com o chinês, né? Mas a gente depende dele também. Agora, o que eu sempre comento, eles estão investindo na África, porque a África é um continente que pode produzir que nem nós. Então, eles querem, bom, eu posso comprar da América do Sul, da América do Norte e da África. Eu já abro um leque grande de compradores. É uma coisa que eu sempre comento aqui no programa, né? Então, eles estão investindo. Agora, você trouxe dados importantes aí, né, de como eles estão fazendo isso, né? E com certeza estão fazendo isso na África. Com certeza, o avanço é significativo. Essa diplomacia do debt trap, né, que o indiano esse fala, hoje o cenário é o seguinte: 5% dos empréstimos globais, ou melhor dizendo, 5% do PIB mundial é o que representa o que a China tem em empréstimos, ou seja, ela empresta mais que o Banco Mundial, ela empresta mais que o Fundo Monetário Internacional, ela empresta mais que os países da OCDE, que é o clube rico das juntos. E detém, então, são credores aí significativos. Agora, essa estratégia do avanço em terras, né? Eu até trouxe um dado interessante. Ontem eu estava pesquisando, Guto, não sei se tu conhece essa plataforma, Land Matrix. É uma plataforma, um site de um grupo grande lá de pesquisadores, e eles monitoram todas as terras que são compradas por potências estrangeiras no mundo. Então você tem lá o mapa, um dashboard, né? Estratégia, você pode filtrar por país. Então, se você filtra lá o Brasil, você pode saber quais são os deals, quais são os contratos que a China tem, por exemplo, em terras aqui no Brasil, o que ela comprou, em número de hectares também. Tudo isso é mapeável. E aí eu estou trazendo aqui para os teus telespectadores, aí, que eu sei que são pessoas inteligentes, qualificadas, aí, a tua audiência, e esses dados atualizados. Até ontem eu estava no site da Nikkei e justamente tinha uma matéria também falando sobre esse apetite chinês em comprar terras no mundo inteiro, né? Então, mais ou menos o seguinte: hoje a China tem 6,5 milhões de hectares de terras. Isso aí é bastante, né, Guto? Tu que entende aí. É um número um tanto quanto forte, não? Sim, imagina o seguinte: em 2016 eles compraram na Austrália, era considerada a maior fazenda do mundo, representava ali 2,5% do território australiano. Então, imagina o tamanho da fazenda, se eu não me engano, eram 185 mil cabeças de gado. Isso aí dá um bocado, né? Nossa. Então, o que acontece? Hoje a China é o país que mais tem terras no mundo, 6,5 milhões de hectares. Como é que se divide, né, essa composição de terras da China? Né? Hoje, 1 milhão de hectares está voltado para o agro, né, para a agricultura, plantação. Essa plantação vai ser diversificada aí de tudo que você possa imaginar. 5 milhões é florestal, né? Ou seja, madeira para a China, e 500 mil aí, mais ou menos, aproximadamente, de hectares é a questão do minério. A China ela vem investindo há bastante tempo, inclusive no Brasil, em pequenas mineradoras, né, para um processo de beneficiamento, para levar.
para a China. Então, dentro dessa composição do agro, que é o que interessa aí para o teu telespectador, como é que a coisa está dividida? Isso que a gente já tinha falado aí, uma das maiores porcentagens está em Mianmar, né? Com essa questão aí de bananas, que rende aí um contrato milionário aí para as Forças Armadas de Mianmar. A Rússia tem uma parcela significativa aí, a China tem na Rússia terras, né? Bielorrússia, Camboja, olha que interessante, a Venezuela, aqui no contexto, pelo menos no contexto aqui da América Latina, é o país onde a China mais comprou terras. Por quê? Porque a China já vem fazendo muitos empréstimos para a Venezuela para a questão do petróleo. E a China acreditava que o governo venezuelano ia aumentar a produção de petróleo e, historicamente, reduziu de 30% para 25%. Eles estavam com a expectativa de aumentar e reduziu. Aí vem aquela coisa, então, né, entra a contrapartida aí, hoje eles têm aí cerca de 60 mil hectares, não é pouco, é bastante aí, na Venezuela. E os outros, né, cerca de 30% de terra está espalhado pelo mundo inteiro, né, inclusive o Brasil. Se eu não me engano, lá nessa ferramenta do Land Matrix, vai apontar que a China teria aí no Brasil, se não me engano, 4 deals, né? 4 contratos, isso aí daria 33 mil hectares, se não me engano. Agora teria que entrar na ferramenta também, porque lá você consegue ver, Guto, qual é o estado, você consegue ver tudo do contrato ali. É um negócio muito interessante mesmo, esse trabalho que eles estão fazendo, né? Então, aí, só para efeito de comparação, né? Então, China, 6,5 milhões de hectares no mundo. Se a gente pega o Reino Unido, quanto o Reino Unido tem? 1,5 milhão. E os Estados Unidos, menos que 1 milhão. Só que assim, imagina, tu compara a China com o Reino Unido, é um império colonizador, né? Ou seja, histórico. Um império onde o sol não se punha, né? E durante todo esse tempo, o Reino Unido aí tem 1,5 milhão. E a China, nesses últimos 10, 20 anos que a gente está falando. Então, é uma janela muito curta de tempo. E ela já adquiriu tudo isso. E esses dados que eu estou trazendo assim, foram atualizados até 2020. Então, é possível que em 2021 ainda já esteja um pouco maior esse número. Tá? Então, comparado aí com o Reino Unido e Estados Unidos, a gente vê um apetite... Você falou no tempo, né? Imaginar que na década de 70 o Brasil importava alimentos, né? E a China tinha uma renda per capita pior que o Brasil e passava mais fome que o Brasil. Nós não mudamos muito, melhoramos bastante. Significativamente nós melhoramos. Mas se você olhar esses números que você está trazendo agora, e a gente olhar a expansão da China, né, e tudo isso que está sendo comentado aqui em termos de empréstimos financeiros, que salto gigantesco que a China deu. Né, e nós não conseguimos nem ir na sombra deles, nem enxergar nada. Né? Então, assim, ó, o que me chamou a atenção agora, é que sempre teve um expoente no mundo. A Inglaterra, Estados Unidos, se a gente voltar no tempo, teve outros países que dominaram, desde o Império Romano, vamos dizer assim, que também era algo, para a época, tão grandioso quanto isso. A minha pergunta fica, como que a gente usufrui disso, porque tem que usufruir, porque você vai falar assim, não vou vender para a China, né, vou vender para o resto do mundo? Boa pergunta. Quando entrou a pandemia, a China parou de comprar, a Alemanha entrou quase numa recessão, porque por mais que a Alemanha possa ser do nosso lado, está aí no G7, ela tem uma dependência da indústria pesada dela para a China gigantesca. Então, ela também sofreu um monte. Todo o turismo europeu hoje vive da China. A China teve retração, os caras lá ficaram desesperados. Portugal, enfim, toda a Europa, né, ficou toda ela muito numa situação difícil. Então, a gente tem que aproveitar isso. Deixar de aproveitar isso também não é ser um bom comerciante.
Você acha que a gente consegue vivenciar isso sem ficar dependente desta maneira, ou melhor, no escravo branco, eu chamo de escravo branco, né? Não existe a corrente em si, a corrente ela é invisível, né? Então a gente é obrigado a trabalhar. Um exemplo que eu uso aqui muito é a exportação de aves, né? Nós temos uma exportação de aves bem pujante, né? De frangos, né? Vamos dizer assim, e que ela é muito pulverizada no mundo, que não acontece com a nossa soja, né? O milho nós estamos engatinhando, entre aspas, nós já temos um número bem forte, com exceção desse ano que a gente está tendo problema, e vai bem. Suínos também, né? Nós estamos começando a embalar agora. Mas a soja e a carne bovina, né? A proteína do boi, nós ainda somos muito dependentes dele. Então, eu acho assim, evitar uma superpotência, seja ela mais maligna ou menos maligna, dependendo do ponto de vista que a gente pode olhar, eu acho que é uma maneira muito difícil. Né? Não tem como, acho que é perder, né? É ficar isolado do mundo. O Brasil já é isolado demais. Você acha que a gente consegue surfar isso se a gente tivesse uma política externa, uma política interna muito bem voltada para a gente enxergar isso? A gente conseguiria surfar esse meio sem se transformar, entre aspas, no escravo branco deles? Essa é uma pergunta que abre um cenário assim bem delicado. Eu acredito que, assim, né, numa janela de curto prazo, né, aqui depois eu vou trazer um cenário até 2035, mas uma janela de curto prazo, nós não temos muita saída, porque é o principal comprador da soja. Você vai colocar onde para alimentar rebanho nosso? Né? Então, qual é a saída que tem para isso? Agora, o que eu enxergo, pelo menos assim, como algumas forças que estão se movendo no tabuleiro e que podem ou ajudar ou complicar esse processo nosso do agro. É o seguinte, nessa resposta que o Ocidente está dando, Guto, para o avanço e para a expansão chinesa, ela se consolidou só agora, ali na reunião do G7, questão de um mês atrás ali. Qual foi o acordo ali, pelo menos dos países democráticos? Fazer um projeto que eles denominaram de B3W, que vai ser um projeto com uma previsão orçamentária de 40 trilhões de dólares, ou seja, uma previsão bem audaciosa, dá alguns PIBs aí de alguns países, né? Com grande parte de financiamento da iniciativa privada, um sistema bem complexo, para investir também em projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Então, o que vai acontecer é esse projeto se cristalizar, mas aí é uma janela um pouquinho mais ampla de tempo. Vai haver um rearranjo, digamos assim, possível de, olha, ou eu caminho mais para o projeto de infraestrutura econômica global chinesa ou americana, ou do mundo democrático. Em algum momento, essa decisão vai ter que ser tomada, mas não é agora, não é agora. Nesse momento, a gente tem que continuar exportando a soja para a China, porque temos essa dependência. Por outro lado, a China vem desenvolvendo, já há alguns anos, um projeto de autossuficiência. Ainda está um pouquinho longe disso acontecer, mas ela já vem desenvolvendo internamente. Ela tem sérios problemas lá com inundações, com a questão do arroz, se preocupa com a questão da autossuficiência. Hoje, se você pega o índice de segurança alimentar, a China está mais bem posicionada do que o Brasil, pelo menos o índice do The Economist. Sim. Ele coloca lá, se não me engano, a China em 39º e o Brasil em 49º. Então, as posições aí diferentes, porque eles colocam lá o Brasil com o risco da volatilidade, etc., eles diminuem um pouco o índice da segurança alimentar. Então, eles estão com esse projeto interno de buscar uma autossuficiência. Nesse ano de 2021, ali, se não me engano, foi em março,
veio mais um documento do Partido Comunista Chinês reforçando esse negócio, tem que ter autossuficiência, né, buscando... E a questão externa, que são essas aquisições de terras aí. Eles adquiriram recentemente terras na Tanzânia, que é outro ponto estratégico para o domínio do Oceano Índico, né, está no projeto chinês. Inclusive, eles compraram terras lá para soja. Claro, se for comparar com o volume brasileiro, é quase ínfimo, mas ela já está nesse processo de buscar soluções. Então, isso tem que estar... dentro do radar também, né? Hoje se pega não só o Brasil, mas a região da América Latina e do Caribe, o nosso principal parceiro comercial ainda é os Estados Unidos. Claro, se a gente isola o Brasil, né, vai ser a China. Mas o contexto da América Latina, porque o mundo funciona mais numa dinâmica de regiões do que país, né? Sim. Claro, quando o país tem uma importância significativa, tem capacidade de barganha, né, que não é o caso, se pegar o Brasil como um todo, né, e a balança comercial mundial, o Brasil tem uma parcela pequena, ou seja, não tem ainda muita possibilidade de barganhar, né? Por isso que é mais difícil, né, você adotar um discurso, não vamos exportar mais para a China, né? Não é assim. Agora, os Estados Unidos, eles até podem começar a ter essa narrativa, e é uma coisa exótica, assim, porque eu jamais imaginava ver a Hillary Clinton. Eu vi um vídeo, questão de semanas atrás, a Hillary Clinton, democrata, aquela coisa, liberal, né? Ela dizendo, não, nós temos que sair da cadeia global de fornecimento chinesa. Olha, a Hillary Clinton dizendo isso. Ou seja, as coisas tem alguma coisa acontecendo aí no mundo. Eles estão vendo mais do que nós, né? Que a gente tem que, sabe? E eu acho que essa tensão aí, Guto, China, Estados Unidos e esses projetos que estão se desenhando, em algum momento, não vai ser no curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso vai trazer uma nova configuração para as relações internacionais, e isso vai também ter um impacto no Brasil. O Brasil vai precisar se posicionar logo à frente ali em relação ao leilão de frequência de 5G. Vai precisar se posicionar mais adiante a sua política externa dentro de uma concepção, claro que é cedo para falar de uma Guerra Fria num sentido mais amplo, mas a gente tem vários indicadores de que a tensão está escalando cada vez mais. Vai ter que se posicionar para algum dos lados, né? Ou vai acreditar no Partido Comunista Chinês ou nas democracias. Isso, em algum momento, a tendência que nós estamos trabalhando numa janela de médio, longo prazo, é essa. Né? É essa. Mas agora, se a gente pega a região dentro dessa lógica um pouco mais sistêmica, na América Latina e Caribe, né, hoje, e faz uma projeção assim até 2035, aí eu me deparei com um trabalho muito interessante, Guto, que traz assim 4 cenários para essa questão da relação com China, Estados Unidos, e isso envolve muito o Brasil. O Brasil, o Peru, o Chile e o México são países ali chave dentro do contexto da América Latina e o Caribe nessa relação, e o agro entra aí de forma absoluta, né? Ele é um cenário que foi desenvolvido por uma metodologia da Universidade de Denver. Eles têm lá um instituto de análise de futuros, né? Então, os cenários são basicamente 4, né? Apesar do crescimento chinês, de toda essa expansão, os Estados Unidos ainda vão se manter como o principal parceiro da América Latina e do Caribe. Esse é o primeiro cenário. Aí vem o segundo cenário, que é a projeção assim, até 2035, 15 anos para frente. Outro cenário é que a China ultrapasse os Estados Unidos e passe a ser o principal parceiro da América Latina e do Caribe, com cerca aí de 40% do que eles importarem seriam dessa região. É outro cenário que tem se trabalhado. Um terceiro cenário é o que eles denominaram assim, o fim da bonança agrícola. Pode haver no médio prazo, nesses 15 anos para frente, uma mudança da nossa
pauta de exportação. Hoje a gente está liderando lá soja, carne, né, minério, metais, tá? Na nossa, pelo menos aí, se pegar os dados aí de janeiro a junho de 2021, era mais ou menos essa composição, a soja liderando, né? Tem estados aqui no Rio Grande, municípios aqui no Rio Grande do Sul, que 95% da balança é soja. Passo Fundo aqui, por exemplo, que tem muitas terras, 95% é a soja. Esse terceiro cenário trabalha o seguinte, é o fim da bonança agrícola. Parece que pode haver a questão do minério passar a soja, inverter essa pauta, né? Porque muito tem se falado também, em cenários evolutivos, o seguinte, 1,4 bilhões de pessoas, né, um universo gigantesco, processo de urbanização muito rápido na China, ou seja, as pessoas estão tendo acesso à comida, precisam de carne, mas vai chegar no momento que elas vão refinar um pouquinho mais ali o seu paladar, vão querer produtos mais gourmet, produtos diferenciados. Isso aí vai acontecer em algum momento. É natural, isso aí, né? Isso aí tem que estar dentro do cenário. Então, essa possibilidade de inverter ali a pauta de exportação. Talvez é um cenário mais remoto, mas é um cenário, né, que teria que se trabalhar, né? E depois um quarto cenário, né, onde mais países ainda da América Latina e do Caribe passariam a depender da China, né? Então, basicamente, são essas quatro cenários. Esse aqui é um estudo bem recente, agora de 2021, que trabalha com essa dinâmica mais de região. Mas agora, eu acredito que em algum momento, Guto, não no curto prazo, mas em algum momento o Brasil vai ter que meio que se colocar aí na política externa de uma forma que ele vai ser impelido a isso. Não é que ele precise fazer, ele vai ser obrigado a fazer isso. Se esse projeto de reação ocidental ao avanço chinês andar, porque pode ser que não ande também. Tudo bem, é um projeto ambicioso, 40 trilhões de dólares. E aí? Mas quando que ele vai se concretizar de fato, né? E se você pega ali o projeto também, eu confesso assim, que faltou um pouco de pragmatismo, né? Porque você, 40 trilhões de dólares, inclusive ali coloca para investimento também em infraestrutura e questões de gênero. Eu fico imaginando, mas onde é que 40 trilhões de dólares, você vai fazer o que com os gêneros? Você vai uma recolonização mundial? O que vai acontecer, né? Então, as democracias, elas têm esse jogo ainda, né, do politicamente correto, e isso às vezes pode atrapalhar o processo inteiro. Tem que ter pragmatismo, tem que ter objetivos claros, estratégicos, geopolíticos, né? Um volume financeiro desse porte, né? Se a gente olhar a relação Brasil-Estados Unidos, né? A gente não teve, pelo menos nesses últimos 4 anos do Trump, ou pelo menos desde que o Bolsonaro assumiu, a gente não viu nada assim de relevância, dizer, não, olha, melhorou muito a nossa troca aí de compra ou de investimentos, etc. Não vejo americano com esse, né? Não sei se parte desse dinheiro viria aqui para montar uma estrutura que nem uma infraestrutura que nem a China quer fazer, né? Uma ferrovia que cruza daqui para o Pacífico e vai para o norte também. Não vi isso acontecer. Também a gente está vendo grandes indústrias. A Ford foi embora. A Ford foi embora porque ela está tendo prejuízo. Motor a combustão é uma coisa que deve terminar em breve. Eu acho que é mais uma estratégia de longo prazo, médio e longo prazo, do que uma situação real de país no momento, né? Por outro lado, a gente vê as outras indústrias de automóveis paradas porque não tem chip, né? Chip que deveria vir da Ásia não vem. Será que já tem alguma coisa a ver por aí? Então, a minha pergunta é, falar que vai fazer com 40 trilhões de dólares aqui, eu queria ver acontecer alguma coisa mais forte em relação a uma presença mais forte, publicamente mais forte, né? Tipo assim, olha, nós estamos aqui, vamos investir aqui numa infraestrutura, sei lá, de porto, de estrada, de ferrovia, disso, daquilo, de gênero, que seja, né? Mas, enfim, nós estamos vindo aqui, nós vamos ser parceiro, vem com a gente, né? Passa para o nosso lado aqui, nós precisamos de você.
Por outro lado, hoje a grande receita brasileira é do agro, né? Soja nós somos concorrentes, né? Pau a pau. Milho, o Brasil provavelmente deve suplantar os americanos de exportação mundial. Pau a pau. Carne, mesma coisa. Né? Então, nessa área do agro, eu acho muito difícil eles nos ajudarem, né? Porque nós somos concorrentes diretos, eles precisam se autoajudar, vamos dizer assim. Comercialmente, você não vai ter prejuízo para o teu concorrente ter lucro, né? Isso não existe. Mas eu acho que em outras áreas, né? Tecnologia e tudo, eu acho que devia vir. Né? Nossa base de lançamento de foguete, se não me engano, em Alcântara, né? Sim, fizeram um acordo, não aconteceu nada. Tudo bem que isso pode ser longo, isso pode ser tudo. Aí fica a pergunta, né? É uma oportunidade para a China, neste momento, amarrar-nos, né, nessa situação, né? Ou esses caras vão ter velocidade para falar para nós, venham para cá. Agora, se nós somos importantes, como conjunto, tá? América do Sul, Caribe, América Latina, Caribe, enfim, né? A gente poderia se posicionar de uma maneira melhor, né? Até mesmo o Brasil, como sendo o maior país desse grupo todo, né? Eu acho que o Brasil não se impõe, eu acho muito fraca a posição do Brasil. A minha visão leiga, pelo amor de Deus, hein? Eu acho a posição do Brasil fraca em relação a tomar frente dessas posições. Não é uma oportunidade de você falar, qual é a vantagem que você tem? E você, qual é a vantagem que você tem? Não é um momento de ouro para nós aqui, terceiro mundo, pobrão, né? Nós somos pobres, eu falo. O brasileiro é pobre, não se engane. Nós somos um país extremamente pobre, extremamente fechado, né? Estamos muito atrasados, perdemos grandes oportunidades, até mesmo nessa área de agro. Não é um momento de ouro, mais um momento de ouro que a gente não pode perder, César, de tentar negociar com esses dois blocos. Olha, eu acho assim, acho que você matou a charada, assim, Guto. Por quê? Porque muito vai depender de querer fazer a coisa e o pragmatismo no projeto. Claro, primeiro, essa reação ocidental, ela é tardia. Enquanto os caras estavam desenhando o processo todo, criando a partir dessa estratégia de ir circundando, né, todas as regiões aí do planeta, a gente perdeu tempo com outros assuntos, com outras pautas. Então vai demorar bastante tempo ainda, primeiro, se o projeto realmente se solidificar. Se realmente tiver, não, vamos fazer infraestrutura, porque é aquela coisa, a relação com os Estados Unidos, o Brasil, historicamente, ela sempre foi produtiva, sempre foi boa. O resto é narrativa ideológica. Agora, muita coisa não saiu, não sai do papel, às vezes falta esse pragmatismo, essa mudança de governo, também foi uma questão que impactou ali no governo Bolsonaro, que ele fez um alinhamento ali bem automático, né, com o Trump, aí mudou a configuração política, veio Biden, ficou aquela coisa meio confusa, como é que eu me posiciono, aí demorou para reconhecer lá a vitória do Biden, já entrou meio com o pé esquerdo, então o Brasil fica numa posição delicada, mas enquanto a gente não tiver pragmatismo e o projeto sair do papel, a gente vai depender da China, e a China vai avançar cada vez mais, vai criar mais dependência, tem a geopolítica da vacina, daqui a pouco são as frequências do 5G, não sei o que vai sair do certame aí que o Brasil vai fazer, não sei para que lado que ele vai optar, parece que alguns militares tendem a favorecer o 5G chinês, outra ala tem uma visão mais por lá, mas a gente não sabe, né? Então, enquanto a gente ficar nessa patinação aí, do projeto não sair do papel, nessa reação que já é tardia do Ocidente, a China vai colocando as suas pecinhas, vai tentando criar essa autossuficiência interna e externa, adquirindo terras, mas nessa janela de curto prazo, a gente vai depender da China para exportar a soja. Não tem
Não pode até, você pode procurar, fazer análise de potencial de expor, não vai achar, o mercado está lá. Tem outros mercados que são muito pequenos que a gente não consegue nem comparar com a capacidade nossa de produção e de tonelada. Mas esse cenário que a gente traz aqui, ele é mais no longo prazo. Se as coisas começarem a andar, né? Porque a gente tem, como você bem, de forma pragmática, pontuou, pode ser que pare, pode ser que não avance. E aí a China vai conseguir concluir o seu projeto de expansão global, né? E colocar o Brasil numa situação delicada. Aliás, já colocou, né? Com essa história da geopolítica das vacinas aí, essa coisa dos insumos, de liberar mais rápido, ou liberar mais devagar, esse jogo diplomático, né? Esse jogo dos insumos da vacina já foi em cima do 5G, né? Não, o 5G da China claro. Tá fora. Tá fora, então não vai insumo de vacina. Aí foi aquele desespero total. Quer dizer, quem cometeu o erro foi o próprio governo, porque o governo poderia não ter ficado na mão da China nesse quesito. Não vou entrar nesse detalhe, porque é outro assunto. Mas, enfim, na hora que precisou, ele falou, não, então tá, vou te dar o 5G aqui, tá certo? O insumo, como é que é? Não, você vai tirar o 5G? Não, então não tem insumo. E nós caímos nessa armadilha. Né? Uma armadilha que nós mesmos criamos, particularmente, mas ela usou essa influência para isso, porque eles tinham, né, esse poder de fazer isso, né, de nos colocar assim. Então, assim, fazendo um resumo aqui, aproximado. O Brasil está numa situação confortável, entre aspas, no momento, com a sua agropecuária na sua exportação. Mas numa visão de 15 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se preparar para esses 15 anos, porque a China, a meu ver, olha 100 anos na frente, né? E a gente olha aí só o dia de amanhã, se não o dia de hoje. Mas dentro de 15 anos a gente pode ficar muito suscetível, né, exatamente com essa posição da agropecuária, não vou dizer só da soja, acho que de todo o complexo agropecuário. E achar 80 milhões de toneladas de consumidores para 80 milhões de toneladas não vai ser fácil. Talvez não tenhamos, porque se a China pretende ser autossuficiente, quanto de soja ela vai deixar no mercado? Se ela deixar de comprar metade que ela compra do Brasil e dos Estados Unidos, já é uma catástrofe. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma visão de médio prazo, 15 anos, para a gente pensar como nos reestruturar. Temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer, né, em termos de Brasil, para evitar isso e para evitar ficar muito enredado nessa teia chinesa. Né? Ao mesmo tempo, também, para sair disso, a gente precisa da ajuda do outro bloco. Né? O G7 também, aí, com seus 40 trilhões, venha nos dar uma luz aí para tirar. Só que eu acho que, no momento, né, eu vejo essa oportunidade de negociar com os dois blocos gigantescos, vejo uma oportunidade da gente ser um grande player da América do Sul, da América Latina, ou seja, de todo esse Caribe incluído, né, de toda essa área, a gente poderia tivesse uma política bem forte em relação a isso, e pensar em longo prazo, olhar para o chinês e falar, o chinês olha a longo prazo, eu também vou olhar a longo prazo, né? Vamos ver nosso parque industrial, vamos ver nosso parque de transformação, porque além de tudo, a gente vende carne in natura, soja em grão, né? Milho em grão, a gente não processa esses produtos, né? Carne enlatada, carne beneficiada, muito pouco, se muito, você corta a carne, põe no vácuo e manda embora. Não vai ela, né? Ela vai empacotada, mas isso não é nada, né? A soja, então, nem se fala. A Argentina vende mais proporcionalmente farelo de soja e óleo para o exterior do que o Brasil. A gente vende grão mesmo, né? Então é muito básico, isso tudo é muito básico. A gente está numa linha bastante perigosa. Ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade, talvez uma das maiores que o Brasil teve aí, vamos dizer, da Segunda Guerra para cá, talvez seja uma grande. E o que a gente consegue, assim, nessa janela de tempo, Guto, às vezes também é se aproveitar de alguma falha geopolítica do sistema, como aconteceu recentemente. Né? A China tem uma contenda geopolítica com a Austrália significativa. Aí deixou de comprar carne dos australianos e está comprando, aumentou a compra de proteína bovina
dos Estados Unidos. E isso beneficiou os frigoríficos que estão habilitados ali, brasileiros nos Estados Unidos, então aumentou, claro, não foi um aumento, mas aumentou um pouquinho. Então é um benefício que a gente tem de uma falha do sistema, não do posicionamento que nós estamos tentando adotar. Que a grande preocupação é o seguinte: qual é a grande questão do momento agora? São as próximas eleições, né? Aí o Brasil fica preocupado, é a próxima eleição, é a próxima eleição, é a próxima eleição. Aí os chineses vão costurando por fora, porque tem essa visão aí, e às vezes falta essa competência, Guto, da gente olhar e estabelecer esses cenários, porque eu converso com muita gente de todas as áreas, é investidor, é militar, né? E essa mentoria que eu criei foi justamente para trazer informação, análise qualificada e ajudar a construir esses cenários e pensar para frente, porque essa é uma competência que às vezes falta em grande medida, seja para o empresário, né? Falta olhar um pouquinho para frente, ver os cenários e como é que aquilo pode impactar o negócio dele ou o investimento que ele tem. Então essa foi a proposta aí também de trazer essa mentoria aí de inteligência global, né? Eu acho que isso é fundamental. Na década de 80, né, estava começando a trabalhar e tudo, e a gente ia fazer um empréstimo para financiamento na agropecuária, 1 ano, 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Passar de 1 ano era muito difícil. Aí você olhava para a Europa, 20 anos. Como? 20 anos. Você quer construir um silos? É 20 anos. Porque eu tenho que pagar um silo em 3 anos ou 4 anos, juros na época mensal, era um horror, né? E tudo. Então, linkando com isso, eu acho que esse é o momento da gente poder mudar isso, pensar longo prazo, né? Então, o caso da sua mentoria é fundamental, né? Para encontrar a sua mentoria, a gente procura lá no site redel.com.br, como está escrito aí embaixo no meu nome, redel.com.br, está lá a ideia da mentoria. Beleza. E, quer dizer, por quê? Porque todo mundo precisa ter uma visão de longo prazo. Aqui no Brasil você tem eleição a cada 2 anos. Né? Prefeito, vereador, agora é deputado, senador, deputado estadual, federal, presidente, governador. Quer dizer, o cara trabalha o primeiro ano, ele tenta consertar o que o outro fez ou tenta mudar tudo que o outro fez para deixar o DNA dele. No segundo ano, ele faz alguma coisa. No terceiro ano, ele já está se preparando para a eleição, porque no outro ano já é eleição, já não faz nada. E ninguém pensa a longo prazo, né? Então, é isso que eu quis linkar. Né? Se você tem, em países desenvolvidos, financiamentos 10, 15, 20 anos, você não pode ter no nosso país um pensamento de 2 anos, porque cada 2 anos você tem uma eleição. Né? E aí troca todo mundo. Tá? Eu acho que a gente tem que suplantar, passar por cima disso tudo. Talvez a maior oportunidade que nós tenhamos nessa situação que está acontecendo agora é exatamente quem somos, né? Toda a América Latina, Caribe, está faltando o quê? Alguém empunhar uma bandeira e falar, eu estou aqui na frente, bater no peito e falar, vamos lá, minha gente, vamos acertar isso aí, vamos embora. Mas não dá para ficar, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar a visão, o Brasil tem que mudar a visão, parar de pensar em 2 anos e começar a pensar de 15, 20 em 20 anos, né? Eu acho que isso mudaria muita coisa. É lógico que você não precisa ter um plano de 20 anos engessado, não é assim que funciona. Claro. Mas, enfim, é isso. Por isso que é fundamental, né? A gente ter, exatamente, né? Você comentou 192 visões diferentes, né? Mas, enfim, eu acho que é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir ter uma ideia, porque de repente, hoje é que nem o café. O café, o Brasil era só cana-de-açúcar, depois era só café. E cada tombo é um tombo que arrebenta com o país, né? Hoje a diversificação é muito grande, muito maior e tal, mas mesmo assim, você está vendo aí uma concentração de produtos importantíssimos. Bom, César, nós estamos 1h10 já batendo papo, voou aqui. Passou rápido o tempo. Falamos bastante, acho que foi muito legal. Tá? Então, acho que a gente pode ir para as considerações finais aí. Eu acho que se você quiser deixar aí uma mensagem, uma visão, fique à vontade. Usa o tempo aí que você quiser e vamos fazer aí o nosso encerramento. Ok, obrigado, Guto, mais uma vez aí pelo teu convite aí para participar do
do teu programa, já estou assinando lá, acompanhando, né? Sábado, acho que na semana passada você fez um programa ao vivo ali, trazendo uma série de detalhes interessantes. Eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse Rambo chinês aí, porque a mentalidade realmente, isso é bem, para quem acompanha de perto a política chinesa, Guto, fica bem atento a essa mudança de mentalidade, da China ser mais agressiva. Isso a gente já vê na diplomacia, né? Inclusive aí no Brasil, né, como eu havia comentado, a gente observa essa agressividade maior. A China vem avançando drasticamente no campo tecnológico, dentro desses indicadores aí de soft power, tecnologia, expansão militar e econômica. Eu acho que a tecnologia é o que encurta mais esse processo de tensão sino-americana. É o gatilho ali que pode mudar. A gente viu isso aí, aconteceu semana passada com essa empresa gigante de tecnologia listada na bolsa, é a questão do 5G, a questão cibernética. A China vem atacando, fazendo alguns ataques constantes aí. Hoje já possui o maior serviço secreto do mundo, já possui a maior marinha de guerra do mundo, já possui o maior efetivo de homens, né, militares, comparados aí com os Estados Unidos. Não possui ainda o maior orçamento, né? O orçamento aí dos Estados Unidos, mais de quase 800 bilhões, né, de dólares. A China fica ali entre 200 e 300 bilhões de dólares. Mas ela vem investindo em pontos-chave, que são justamente as fragilidades hoje dos Estados Unidos. Eles têm menos ogivas nucleares? Tem, mas eles têm mais bases de lançamento, eles já têm um range maior de alcance. Então, se fosse ter uma guerra nuclear aí num second strike, que a gente chama, ou seja, a reação da China já conseguiria mandar uma ogiva nuclear no território americano, com o range que ela tem. Então, isso impacta bastante. Nessa questão do avanço militar, então, ela sim deixou há muito tempo de ter essa defesa costeira, já tem essa projeção, já tem base naval e ali na África Oriental, mas a nossa mídia às vezes não traz muito esses assuntos, e quando traz é sem profundidade, é sem análise do que está acontecendo, né? Então eu acho que é aquilo que você falou, né? A gente tem esses cenários que se apresentam, uma janela aí de 15 anos, pode haver uma alteração nessa pauta, nessa balança comercial, mas assim, no curto prazo a China vai continuar comprando, não tem notícia diferente, né? Vai continuar comprando a soja, ela vem, mas ela já está criando a sua autossuficiência interna e já vai com alguns pequenos contratos ali, como a Tanzânia, já vai a questão da soja. Daqui a pouco ela vai abarcando aí mais, né? Então essa janela, só que tudo que a China faz, ela faz com muita rapidez, e nós fazemos muito devagar. Então, esse é o problema, né? O gradiente aí de ser rápido e de ser devagar. Então, talvez a gente pague um preço caro por isso. É por isso que a gente tenta construir os cenários aí. Mas essa é a ideia, né, Guto? Esse dinheiro que a China produziu e produz até hoje, se eu não me engano, ano passado foi o maior comprador de ouro do mundo. Isso é uma riqueza gerada lá dentro mesmo? Eu sei que era para a gente encerrar, mas me veio isso na cabeça. Esse dinheiro, eles geram lá mesmo? Porque a grande pergunta fica, e esse dinheiro? Tem um buraco lá atrás? Não tem. É que nem os trilhões dos Estados Unidos, né? 4 trilhões, 3 trilhões, 5 trilhões. Pô, cadê o lastro dessa grana? A China tem lastro para isso? Ela tem essa grana lastreada? Nesses projetos aí de expansão global da China, inclusive com países da América Latina, que a China está literalmente atrás do ouro, né? Você pega o caso aí do Peru, a China tem fortes investimentos ali em minério, extração estão realmente atrás do ouro. Então eu acho que assim, estão buscando esse lastro, não é só interno, estão buscando esse lastro no mundo inteiro, Guto. E isso vale aqui, no país vizinho nosso aqui, o Peru. Estão buscando literalmente o ouro. Então, isso que a gente... E hoje, assim, são os maiores credores, né? Você imagina, 5%, proporcionalmente, né? 5% do PIB global é o que a China tem
para receber, digamos assim, é o que tem de dinheiro emprestado. Claro que muitos países, e essa é a lógica dessa diplomacia do debt trap, né? Ela não quer que o Sri Lanka pague o empréstimo. É porque ela quer o porto em Sri Lanka, né? Ela quer o pedágio, né? Eu não quero pagar, não quero receber, fica. Não precisa pagar, não tem problema. Porque aí fica com o projeto, fica com o porto na mão, porque é importante para o avanço dela global. E ponto. Esse é o pragmatismo aí. Então ela realmente está trabalhando para ter lastro desse dinheiro, para ela realmente poder, a hora que ela concluir, pelo menos parcialmente, esse projeto, ela falou, não, meu dinheiro vale. Uhum. Essa é a ideia. Bom, quase 1h20 agora. Vamos ter que encerrar mesmo. É um dos maiores programas que eu já fiz em tempo. Opa, e ficou bem esse fundo aí, hein? Você viu só? E eu acho que isso que fica bem... ficou bem marcado aí pelo assunto, um assunto atual, um assunto importante, para que a gente entenda, né, onde a agropecuária está inserida e como a gente tem que entender como isso funciona. É fundamental. Se a gente não pensar em médio e longo prazo, não é só essa briga, porque o chinês está comprando terra no Brasil, vai ficar dono do Brasil. Esse é só um grão de areia em todo o contexto, né? Existem todos esses outros movimentos que eles estão fazendo, que eles também podem ficar, né? Então a gente tem que acordar para isso. César, eu gostaria mais para frente a gente fazer um outro bate-papo desse, mas já que as coisas estão acontecendo, evoluindo aí, quem sabe mais para o segundo semestre, final do ano, a gente retoma um pouco para ver o que andou de lá para cá, principalmente que a gente vai ter um segundo semestre bastante desafiador em termos de milho, soja e carne, né? O Brasil sofreu muito aí pelo clima e a gente vai ter uma situação de virada de ano bastante desafiadora, né, por esse lado. E aí, de repente, ali mais para o final do ano, lá para novembro, quem sabe a gente marca uma outra, vou pôr na agenda aqui para te convidar, você tendo a agenda aí, a gente faz outra, tá certo? Fico à disposição. Tá ok, eu só tenho a lhe agradecer. Você gostou do bate-papo, gostou do assunto? Aqui embaixo tem um link, tá? Um link da Liberta Investimentos, clica ali, fala com os nossos assessores, que eles vão ter acesso. Também escreva se você gostou, se você não gostou, sua opinião, pode deixar escrito aqui também no chat aí, que a gente depois dá uma posição, uma resposta para vocês. Vou ficando por aqui. Sábado que vem, às 10 horas, novamente de grão em grão aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. E até logo, muito obrigado, até o próximo sábado.